dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tuan, sou professor de contabilidade e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de contabilidade básica. Então, a disciplina contabilidade básica, tá? Ou introdução à contabilidade, tá bom? Esse curso ele é voltado para quem está no primeiro ciclo, no primeiro semestre do curso de ciências contábeis, do curso de administração de empresa, tecnólogo em gestão empresarial, marketing e toda a escola de negócio por si só, tá bom? Então, o curso de contabilidade propriamente dito, né, a disciplina de contabilidade, ela é dividida em três disciplinas principais, que é a contabilidade básica, a contabilidade intermediária e a contabilidade avançada. Então, hoje nós vamos começar com o curso de contabilidade básica, que tem pelo menos 40 horas, 50 horas mais ou menos, tá? Que é a grade do curso modulado por semestre, tá bom? Então, nós vamos ficar juntos aí pelo menos durante um semestre, tá? E eu queria contar um pouquinho mais sobre mim, né? Quem que é o Tuan, né? Eu sou técnico em contabilidade, tá? Sou um apaixonado por ensinar, venho de uma família de professores, né? E eu sempre tive o desejo de dar aula, só que por conta de eventos que ocorreram familiares, a própria jornada de vida, né, acabou me impossibilitando de dar aula, né, e aí eu comecei a produzir os materiais, né, desenvolver a parte pedagógica, né, e aí agora eu estou lecionando no YouTube, né, de forma online, então sou professor de curso preparatório para concurso público, né? Então, para curso preparatório do exame de suficiência, do CRC, tá? E eu queria contar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou técnico em contabilidade, então eu atuo na área, na verdade, desde dos anos 2000, né? Que foi quando eu comecei a estudar contabilidade, fiz o técnico em contabilidade, depois eu fiz um bacharelado em ciências contábeis, né? Fiz a pós-graduação logo em seguida e depois eu comecei um MBA em finanças corporativas e mercados de capitais. E sou empresário da área contábil também, né? Eu sou proprietário de um escritório de contabilidade em conjunto com mais dois sócios, tá bom? Então, eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência de vida, né, da minha experiência profissional e acadêmica, tá? Então, não se preocupe com nível de dificuldade, porque contabilidade não é difícil, desde que você consiga pegar a base desde o comecinho, tá bom? Então, é importante que você tenha em mente que você precisa entender os conceitos do que está por trás dessa ciência, tá? Contabilidade ou ciências contábeis é uma ciência, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, no finalzinho eu vou deixar meu e-mail, tá? Deixa alguma coisa no comentário que eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom? Então vamos lá. O que é contabilidade, né? Para que ela serve, essa ciência, né? Então, hoje o empresário pequeno, o empresário de médio porte, grande porte, todos eles devem se preocupar com contabilidade porque ela é fundamental para a tomada de decisão, né? A contabilidade, na verdade, ela é uma disciplina, tá? É uma ciência, assim como matemática, como física, como química, né? Como português, história, é uma disciplina, tá? E ela não é diferente dessas matérias. A diferença é que contabilidade você estuda num curso técnico ou dentro do novo ensino médio, então vai ter aí essas disciplinas gerenciais, vamos colocar assim, tá? E contabilidade é uma disciplina obrigatória nos cursos de administração, nos cursos de gestão empresarial, de marketing, de logística, de ciências contábeis, tá? Então, é uma disciplina que ela está inserida dentro da escola de negócios, tá bom? Então, a nossa meta aqui é ensinar todo o processo de contabilização,
tá? Para te dar condições de elaborar as demonstrações financeiras, entre elas o balanço patrimonial. Eu já vou explicar já já o que é balanço patrimonial, tá? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, gente, na verdade, ele é um relatório, tá, que vai te trazer uma foto de qual é a realidade financeira da empresa naquele determinado momento. Então, vamos imaginar o balanço patrimonial do ano de 2023. Ele vai te trazer os eventos que aconteceram do ponto de vista financeiro, patrimonial dentro daquele ano, tá? Então, ele é um relatório que demonstra de maneira clara e precisa a situação financeira da empresa. Para isso, são considerados todos os ativos e passivos de um negócio, ou seja, seus bens, dívidas e lucros. Não se preocupe com esse conceito de ativo, passivo, mais para frente eu vou explicar isso no decorrer do curso, tá bom? Tido como um demonstrativo financeiro mais importante de um negócio, que de fato é mesmo, saber o que é balanço patrimonial é fundamental para manter a saúde financeira de sua empresa, tá? Então, ao final do curso, ao final da disciplina, você vai conseguir entender o que o balanço patrimonial está te dando de informações importantes e relevantes para a tomada de decisão, tá bom? Mas para que serve o balanço patrimonial, né? Considerando tudo isso que eu coloquei, né, ela é uma ferramenta contábil, né, como eu falei, né? Um relatório que serve para analisar o comportamento financeiro de um negócio, compreender o trajeto dos recursos financeiros da empresa, ser utilizado como base para a elaboração do planejamento estratégico, ajudar na composição do planejamento tributário, identificando tributos pagos e meios de reduzi-lo, tomar decisões financeiras mais assertivas e apresentar dados financeiros e contábeis a possíveis investidores, que é fundamental. Esse último ponto é importantíssimo. Hoje o balanço patrimonial, ele faz parte das demonstrações das DFPs, né, que estão disponíveis nos sites de RI das companhias listadas em bolsa, porque o gestor ele precisa dessas informações contábeis para tomar decisão se aquele negócio é viável ou se não é viável, se vale a pena investir ou não, se vale a pena comprar a empresa ou não. Tudo bem? Você compreenderá melhor a finalidade da contabilidade observando a seguinte situação. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Suponha que você pretenda tornar-se um comerciante, constituindo uma empresa para vender calçados. A vontade inicial surge em você, constituir uma empresa. Aí vem duas perguntas principais, né? Você vai constituir uma empresa com o quê? O que você precisa ter em mãos para constituir a empresa? A resposta é o capital. Você precisa ter um dinheiro para iniciar um negócio. Então, imagina que você tem uma ideia de negócio, você só não tem recurso. Então, você precisa levantar esse recurso de alguma forma, ou contraindo um empréstimo no banco, ou pegando com algum amigo, um investidor, tá? Mas a resposta que para essa pergunta é o capital. É isso que você tem que ter em mente. Então, por enquanto, o capital é o dinheiro que você tem na mão, tá? O que é o capital? O capital pode ser uma importância em dinheiro, como eu coloquei, com a qual você irá comprar tudo que você precisa constituir, montar o seu negócio. Agora, suponha então que você possua 50 mil reais em dinheiro, importância suficiente para iniciar suas atividades comerciais. Pronto, esse montante de 50 mil reais em dinheiro é o capital inicial, ou seja, é o valor que você dispõe para iniciar um negócio. O capital, necessariamente, ele não precisa ser apenas em dinheiro, pode ser em bens imobilizados, em uma mesa, cotas de um outro capital, de uma outra empresa, mas mais à frente eu vou aprofundar esse assunto com vocês. Muito bem. Agora, que você já tem no bolso, né, 50 mil reais em dinheiro, qual o próximo passo? Antes que você comece a comprar alguma coisa, é preciso providenciar um local para se instalar. E aqui vale um parênteses, tá? Isso vai depender do tipo de empresa que você vai montar. Tá bom? Se é uma prestação de serviço, é uma representação comercial, você pode perfeitamente trabalhar em home office.
tá bom? Então, o local, ele se aplica mais a estabelecimentos comerciais, ou seja, que vão vender mercadorias, que tem balcão, para atendimento ao público, ou não, ele simplesmente ele representa comercialmente uma determinada marca e ele vende também esses produtos da indústria que ele representa. É possível também que você tenha um local com porta fechada, tá bom? O que você precisa ter no estabelecimento, que poderá ser a sua casa, o salão, e, enfim, né, uma sala qualquer, é uma estrutura básica para iniciar um negócio, tá? Agora, suponha, então, ter assinado um contrato de locação de um imóvel situado na sua cidade, em local privilegiado no qual instalará a sua empresa. Com a assinatura do contrato de locação, você não precisou dispor de nenhum dinheiro hoje, mas se comprometeu a pagar a importância de R$ 1.000 de aluguel. E o valor do aluguel referente a este mês será pago no dia 10 do mês seguinte, assim sucessivamente. Então, veja, você contraiu uma dívida, entre aspas, tá? Para usar um determinado local, uma sala comercial, um galpão logístico, um estabelecimento com balcão para atendimento ao público, uma loja de cosméticos, de produtos de limpeza. Você contraiu uma dívida, tá? Aí você vai pagar um aluguel mensal. Esse aluguel te dá o direito de usufruir desse imóvel para fins comerciais, tá bom? Tudo bem. Agora que você tem um capital e o ponto comercial, o que você precisa fazer, tá? Bom, você precisa procurar um escritório de contabilidade, tá? E aí que você, estudante de ciências contábeis, entra nessa história. Você vai sair do curso de graduação bacharel em ciências contábeis, vai fazer o exame de eficiência, vai passar no exame de eficiência, se Deus quiser, e aí você vai é, exercer a profissão de contador. Então, é você que será o profissional responsável para legalizar a empresa do seu cliente, que está te procurando. Olha que legal, né? Mas como assim legalizar a empresa, né? O que é legalizar a empresa, né? A legalização consiste no registro da empresa em vários órgãos públicos para que ela adquira personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é, a empresa ela tem uma personalidade, tá bom? Então eu já vou aprimorar esse conceito, eu vou discutir esse conceito com vocês para ficar claro, tá? Você, pessoa física, perante o fisco, perante a Receita Federal, você é considerado uma pessoa física, tá? A empresa ela é considerada pessoa jurídica e aí tem as suas personalidades distintas, separadas, e isso é fundamental na contabilidade. Você entender que o patrimônio da pessoa física não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, tá bom? Vamos lá, então, você é uma pessoa física, é uma pessoa natural, tá? Quando você nasceu, seus pais providenciaram o seu registro no cartório de registro civil, não é verdade? A certidão de nascimento foi o primeiro documento que comprovou sua existência perante a sociedade, dando-lhe condições de exercer a sua cidadania. As empresas, em geral, sob o ponto de vista legal, também são consideradas pessoas, não de existência física, mas sim de existência jurídica, para que as empresas adquiram personalidade jurídica e possam exercer suas atividades mercantis. Precisam ser registrados em vários órgãos públicos. O que isso quer dizer? Da mesma forma que você, quando nasceu, foi feita a certidão de nascimento, gerou o CPF, você passou a ter personalidade física, você passou a ser um cidadão, certo? A empresa é exatamente a mesma coisa. A empresa, você vai registrar o nascimento, entre aspas, dessa empresa na Junta Comercial de São Paulo, na Junta Comercial do seu estado, por exemplo, né? No cartório de registro, e aí depende do formato é, da natureza jurídica da empresa. Então, se for uma sociedade simples, é no cartório que você faz o registro de pessoas jurídicas. Se for uma sociedade empresária limitada, é na junta comercial do seu estado. Mas isso é um assunto que mais para frente eu vou tratar durante o curso em uma outra disciplina, tá bom? Muito bem. E quais são esses órgãos, né, que você tem que registrar? Como eu coloquei, é, são vários, né? Você tem a junta comercial, que é onde você
protocola ao pedido, né, de constituição da empresa, tá? E aí, por consequência, isso passa pela Receita Federal, que vai gerar o CNPJ, que é o número similar ao CPF da pessoa física. Então, o número de identificação da pessoa física é o CPF. O número de identificação da pessoa jurídica é o CNPJ. Tudo bem? Então, uma vez obtido o CNPJ, você precisa fazer o cadastro no município da sua empresa, onde tem a sede da sua empresa, que é o CCM. Aqui em São Paulo se chama CCM, Cadastro de Contribuinte Imobiliário, mas nas prefeituras Brasil afora é a inscrição municipal, tá? Na Secretaria da Fazenda do Estado, e aí depende se a sua empresa for uma indústria, ela revende mercadorias, aí você vai precisar de um número chamado inscrição estadual. Tudo isso é integrado no coletor nacional. Quando você entra com pedido de registro na junta comercial, todos os órgãos são comunicados em conjunto. Algumas prefeituras ainda não, tá? Mas a ideia é as prefeituras estarem sincronizadas na rede sim, tá bom? E esses registros, como que eles são feitos? Pelo escritório de contabilidade. Ele é o profissional adequado, né, para fazer essa constituição. Então, ele vai preencher os documentos, formulários, capa de requerimento, te orientar para providenciar a documentação, para que você assine o contrato social da sua empresa, reúna a documentação pessoal dos sócios, para que então o contador ou contabilista protocole esse processo na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica, tá bom? Em quanto tempo geralmente é constituída uma empresa? Depende. Você pode constituir uma empresa em 5 dias, 6 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, tá? Mas a média são 30 dias. Por quê? Porque tem uma etapa, né, para você deixar a empresa apta a operar, né? O finalzinho disso é a inclusão no Simples Nacional, tá? Que é o que a maioria das empresas no Brasil estão enquadradas, tá? Que aí é regime de tributação, também eu vou tratar em outro assunto, em outra disciplina mais para frente, tá bom? Agora que você tem sua empresa cadastrada, né? O que você precisa fazer, né? Você tem lá o CNPJ, né? O que você precisa é, fazer a partir de agora? Você tem que montar uma estrutura, né? Então você vai ter lá, vamos imaginar que é a loja de calçado, né? Você não vai trabalhar com um salão vazio, né? Então você precisa ter mobília, você tem que ter os móveis, né? A prateleira, uma cadeira, uma mesinha de escritório, tá? É, então pensa nesses móveis como móveis e utensílios, tá bom? O que são os móveis e utensílios? Eles compreendem os bens adquiridos para uso próprio. Tá? Agora, vamos supor assim, que você tenha adquirido de uma empresa especializada, né, em decoração, ou numa loja de imóveis, tal, 2 vitrines, 4 balcões, 5 prateleiras, uma caixa registradora, 10 cadeiras, 5 sofás, é, espelho, enfim, tapetes, tudo isso para você abrir a sua loja de sapato, né? Por todos esses bens, você pagou a importância de R$ 11.000 em dinheiro. Suponha também ter efetuado o pagamento de R$ 1.000 em dinheiro referente ao aluguel do primeiro mês de uso do imóvel, onde está instalada a sua empresa e que tenha mandado instalar um telefone, tendo gasto a importância de R$ 200 para cada aparelho, além das despesas com instalação. E os calçados para venda, né? Pois bem, o que é isso, né? O que é o calçado? Né? Você montou toda a estrutura, você está lá é, com toda a parte de móveis e utensílios, com o seu imobilizado, tal. Você precisa vender alguma coisa. O que é a mercadoria? É aquilo que você vai adquirir de um fornecedor, de um terceiro, para revender. Tá? Nesse caso aqui, a loja de sapato é uma revenda. Ela não é uma fábrica, ela não produz, ela não tem linha de produção. Isso é um assunto que nós vamos discutir bastante na disciplina de contabilidade de custos, tá? Mais para frente. Então, por enquanto, eu quero que você entenda que o sapato é uma mercadoria, tá? Para a loja de sapato, o sapato é uma mercadoria, tá bom? É, o, o- Quer dizer, então, que os balcões, as prateleiras, a caixa registradora, as cadeiras não são mercadorias? Exatamente. É isso que é o ponto. Eles não são mercadorias. O que é mercadoria? É aquilo que você destina para revenda.
Esse conceito você precisa ter muito claro agora para você entender, você começar a navegar, né, pelo oceano da contabilidade, entendendo bem, ó, isso é mercadoria, isso é bem de troca, que são considerados bens de trocas, né? Isso aqui é bens de uso e consumo, tá? Para você entender bem. Então, é, a cadeira, a mesa, a caixa registradora, a vitrine são bens de uso, tá bom? Os sapatos são considerados mercadorias, tudo bem? Bom, então vamos fazer um resuminho básico aqui para a gente começar a entender um pouco esses números, né, esses conceitos aí, tá? Então, recapitulando tudo o que aconteceu até aqui, veja que você consegue, se você consegue responder as seguintes perguntas: qual o valor do capital da sua empresa? O valor do capital é R$ 50.000, certo? Que é um valor hipotético. Quanto em dinheiro você gastou até o presente momento e qual é o saldo que possui em caixa? Então, o que você gastou? Você gastou 35.500 e o saldo de caixa é 14.500. Essas continhas não precisa se preocupar, eu estou só te mostrando para você entender o que a contabilidade vai te trazer de informação, né? Ah, eu gastei tanto, investi tanto no capital social, integralizei R$ 50.000 de capital, eu gastei 35.500, ficou um saldo no caixa de 14.500 para você entender essa brincadeira, né? Essas continhas aí de, de mais e menos, né? Para daqui a pouco, a hora que a gente chegar no conceito de débito e crédito, você vai entender com um pouquinho mais de clareza, tá? O valor do estoque da mercadoria é R$ 30.000, ou seja, o que você comprou de mercadoria para revenda, sapatos, é R$ 30.000, e o valor das obrigações é de 10 mil, tá? Por enquanto é isso, tá bom? Alguns pontos importantes aqui, algumas notas importantes, tá? Que você precisa já começar a se acostumar, tá? Para facilitar o entendimento da matéria, considere a empresa objeto do estudo como se fosse sua. Então, tudo que a gente discutir a partir de agora, vamos imaginar que você é o dono da empresa, tá bom? Vamos imaginar isso, tá? Assim, quando a empresa compra, pense, eu comprei. Quando a empresa vende, pense, eu vendi, e assim por diante. Tá? Você aprendeu até aqui que capital é uma importância em dinheiro com o qual uma pessoa constitui uma empresa. É aquilo que eu falei. É a importância em dinheiro que você disponibiliza, que você integraliza no capital social da empresa. É um dinheiro que você, pessoa física, está colocando à disposição da empresa para que ela consiga ter um giro inicial, tá bom? Porém, o capital inicial de qualquer empresa poderá ser formado também por outros elementos. Lembra que eu falei antes lá? Pode ser casa, um carro, eu falei no comecinho, não precisa ser necessariamente com dinheiro. Você pode integralizar tudo isso. Imagina que você vai montar um escritório de contabilidade, por exemplo. Você já tem seu notebook, você já tem sua mesa, você já tem o seu carro, você tem o imóvel, a casa. Então, tudo isso pode entrar na integralização do capital no ato da constituição da empresa, no momento que você for constituir a empresa, tá bom? E aí, antes de entrarmos na contabilização propriamente dita, que mais para frente a gente vai, nesse curso, a gente vai entender direitinho o que que é um razonete, o que que é débito, o que que é crédito, eu vou destrinchar para você o balanço patrimonial, o que que são bens e direitos e obrigações e patrimônio líquido. Não se preocupa com nada disso, aos pouquinhos, agora, tá? Aos pouquinhos nós vamos introduzindo o assunto e vamos discutindo cada um dos pontos, tá? Eu queria te pedir encarecidamente para você, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal para me incentivar, para me estimular, para continuar com o curso, tá bom? O meu e-mail tá aí, professortuan23@gmail.com. Se precisar, manda um e-mail para mim, tá? Comenta alguma coisa nos comentários, se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e aos pouquinhos a gente vai discutindo essa ciência tão bonita. Eu tenho certeza que você vai ficar fera no final do seu curso, tá bom? Bom descanso.
dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou trazer algumas terminologias, né, que a princípio podem gerar certa confusão para você que está estudando contabilidade agora, né? Então, eu vou pedir para você um pouco de paciência, tá? É normal ter esse tipo de dúvida. Eu também tinha muitas dúvidas na época que eu fiz o curso técnico de contabilidade, apesar de já trabalhar na área, né? Enfim, mas quando eu comecei a me deparar com esses conceitos, com essas terminologias, eu tive muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Até eu entender que débito pode ser uma entrada de caixa, uma entrada no banco, um depósito à vista, demorou um pouquinho, mas aí, conforme você vai entendendo toda a mecânica da contabilidade, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho de razonete, né, de livre diário, de partidas dobradas, né, de débito e crédito, então vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas o que é importante você entender agora? Que a contabilidade, na verdade, né, ela possui uma linguagem própria, tá? E que em muitos casos essas palavras ou expressões elas coincidem com termos, palavras ou expressões da nossa língua comum. Muitas vezes não, tá? Então é justamente isso que eu vou tentar trazer na aula de hoje, tá bom? E falar um pouquinho também do conceito de contabilidade, tá? As palavras que mais perturbam o estudante, principalmente o principiante no estudo de contabilidade, são débito e crédito. Foi justamente isso que eu coloquei no comecinho da aula, né? O débito ele tem aquela conotação de algo negativo, tá? Mas na terminologia contábil essa palavra poderá ter outros significados, tá? Ou ter significado de algo positivo, tá bom? Que mais à frente eu vou introduzir isso para vocês, tá? A palavra crédito, na nossa linguagem cotidiana, poderá representar situação positiva, favorável, ou saldo negativo na conta bancária, tá? Na conta corrente bancária. Ou ter crédito no mercado, possibilidade de poder comprar a prazo e por aí vai, e etc. Na terminologia contábil, essa palavra poderá adquirir esses mesmos significados, ou até mesmo corresponder à situação negativa. Não é fácil para o principiante no estudo de contabilidade concordar que em determinado momento a palavra débito seja utilizada para significar algo positivo, favorável, que foi justamente isso que eu coloquei. Então, quando existe a venda de uma mercadoria, né, como que isso é contabilizado no livro contábil, né? Você se entrou pelo banco, né? Se foi feito um depósito no banco, um Pix, enfim, uma transferência eletrônica, o contador ele vai registrar essa operação lançando a débito na conta bancos esse valor, né? E lançando a crédito na conta receita, que é uma conta de resultado, tá? Mas isso mais para frente a gente vai discutir. O importante é você entender assim, você fala, puxa vida, como que um dinheiro que está entrando na conta da minha empresa, que é proveniente de venda de mercadoria, né? Eu prestei um serviço e ele é lançado a débito, né? Na conta banco, na contabilidade é lançado a débito. Então, é um mecanismo contábil e que eu vou tentar mitigar essa confusão no decorrer do curso, tá? É, para que você possa entender com facilidade não só o mecanismo do débito e crédito, bem como todo o processo contábil, é preciso ter consciência de que algumas palavras, que é o caso que eu falei do banco, né, termos ou expressões utilizados no seu dia a dia, podem ter significados diferentes quando utilizado pela ciência contábil, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Você vai ver que no decorrer do curso, fazendo exercício, isso vai ficar bem claro, bem tranquilo, você vai ficar familiarizado com toda essa sistemática e vai ficar mais familiar isso, tá bom? Mais claro, tá? Nós vimos, né, na aula anterior alguns exemplos, né, de expressões que fazem parte da terminologia contábil, né? Quando supostamente constituímos a empresa, né, para comercializar calçados, que foi um exemplo, né? Então você viu alguns termos lá: capital, estabelecimento, imóvel, ponto comercial, legalização da empresa, personalidade jurídica, enfim,
uma série de termos, né? Patrimônio, fornecedores, clientes, tal. São termos que nós vamos discutir no decorrer do curso, mas são termos contábeis. Isso aqui, né? Esses termos que estão elencados nesse slide, eles são termos que eles vão te acompanhar no decorrer do curso, tá bom? Não se preocupe em entender nada disso agora, que durante a evolução natural do curso, eu vou conceituar o que é cada uma dessas coisas, tá? Se você tiver alguma dificuldade para entender, né, alguma explicação, procure verificar se o problema não está no significado das palavras. Isso é fundamental, tá? Vou dar um exemplo. Quando você olha a palavra clientes na contabilidade, você tem que sempre enxergar isso do ponto de vista da empresa, tá? Então, o que supostamente traz de informação nessa conta contábil, né? Nesse razão de clientes? O que você vendeu, seja ele, o que a empresa vendeu, seja ela a prazo ou à vista. Ah, é uma prestadora de serviço, então foi a receita oriunda da prestação de serviço, tá? É o que se espera encontrar, né, nessa conta, né? A contrapartida disso, né? Clientes são as duplicatas a receber, as antigas duplicatas a receber, né? Que era um termo que a gente usava na faculdade, tá? E fornecedores é a mesma coisa, são prestadores de serviço que você pagou para prestar um serviço para sua empresa. Basicamente isso. Tá? Pode ser um fornecedor de mercadoria que vendeu algum item de revenda para você, né? Ah, é uma loja de sapato, então são os sapatos que vieram da fábrica. Você tem que pagar o fornecedor, você vai pagar para receber essa mercadoria na sua empresa, certo? E como isso é contabilizado? Você vai contabilizar na conta de fornecedores. Você vai debitar a conta fornecedores, né, que é o pagamento disso, tá? E creditar a conta de contas a pagar, ou enfim, o banco, né? Se você pagou à vista, você acredita banco, tá? Mas isso nós vamos discutir mais para frente. Só estou te dando um exemplo agora, tá? A, qual que é o conceito de contabilidade, então? Né? A contabilidade, como eu coloquei na primeira aula, é uma disciplina, uma matéria como matemática, física, geografia e química. Né? Ela é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Tá? Então, é uma ciência que vai estudar basicamente o aspecto patrimonial da empresa. Aí você pode me perguntar, tá, tudo bem, professor, mas o que é o patrimônio? Né? O patrimônio nada mais é do que tudo aquilo que engloba a atividade econômica da empresa. Tá? Então, na aula anterior, nós vimos que o patrimônio ele pode ser composto por dinheiro, né, que foi aquele capital que você integralizou, ou seja, o capital que você colocou na empresa para começar a operar, para comprar balcões, comprar as vitrines, comprar as prateleiras, a máquina registradora, mercadorias, enfim, todo o conjunto de elementos necessário para a existência dessa empresa, tá? O conceito de patrimônio na contabilidade se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa, que foi o que eu coloquei. Os bens e direitos compõem o ativo, enquanto as obrigações formam o passivo, tá? Então, basicamente, né, o patrimônio ele é formado pelo ativo da empresa, ou seja, tudo que ela tem de bens e direitos, tá? Ou seja, clientes, banco, estoques, ativo imobilizado, tá? E depois nós vamos entender a estrutura do balanço e discutir cada uma dessas contas e subcontas e subgrupos, tá bom? E a parte de obrigações ela é constituída pelo quê? Fornecedores, que você precisa pagar o fornecedor da sua mercadoria para revenda, você tem que pagar salário de funcionário, pagar o aluguel, energia elétrica, contas de consumo no geral, né, IPTU, água e assim por diante, tá bom? Mas também não se preocupe com nada disso, que mais para frente nós vamos trazer exemplos e inclusive de contabilização, tá? Mas então, vamos voltar um pouquinho que a gente viu na primeira aula, né? Então, o que é uma empresa, propriamente dita, né? Você pode pensar, uma empresa é aquela que tem um CNPJ, ok, beleza, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? E depois eu posso até trazer um exemplo de um cartão de CNPJ para vocês, tá? Mas a empresa ela vai muito mais além disso, né?
ela é, na verdade, uma unidade de produção, tá? Seja ela prestadora de serviço ou não, ela é uma personalidade que produz alguma coisa. Qual que é o objetivo dessa produção, né? É desenvolver uma determinada atividade econômica. Observe que aqui eu não estou falando se ela é uma empresa destinada a oferir lucros, porque nós podemos ter as entidades sem fins lucrativos, né, as filantrópicas, que elas não oferem lucro, elas existem para atender uma demanda social, e aí elas vão oferir, na verdade, superávit ou déficit, que é diferente de lucro e prejuízo, mas também é um assunto que vai ser tratado mais à frente, tá bom? Então, o que eu preciso que você entenda agora é que a empresa, na verdade, ela é uma unidade de produção, tá? Resultante da combinação dos três fatores de produção, natureza, trabalho e capital, e constituída para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, ela tem personalidade própria denominada jurídica, personalidade jurídica. Então, entenda que a empresa, ela necessariamente tem uma personalidade, que é a jurídica e, portanto, ela tem um CNPJ, tá? Que é um número igual ao CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Assim como a pessoa física tem o CPF, que é o cadastro da pessoa física, a empresa tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Beleza? Tudo bem até agora? Então tá, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, manda um e-mail para mim, que assim que possível eu vou tentar responder, tá bom? Vou sanar suas dúvidas. As informações de ordem econômica referem-se à movimentação das compras e vendas, despesas e receitas, evidenciando os lucros ou prejuízos apurados nas transações realizadas pela empresa. O que isso quer dizer? Que toda a informação que é registrada na contabilidade, ela tem o objetivo de apurar o resultado do exercício. Ah, professor, mas o que é exercício? Exercício é o ano calendário, tá? Então, entenda que na contabilidade, o exercício, ele é o ano calendário que você está estudando, que você está analisando, que você está analisando a movimentação, tá bom? As informações de ordem financeira referem-se ao fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Para fornecer tais informações, a contabilidade precisa registrar toda a movimentação do patrimônio, tá? Então, olha só, aqui você tem dois conceitos importantes. O conceito de informação econômica, que é a movimentação de compra, por exemplo, despesa e receita, reconhecer despesa e receita, e a movimentação de ordem e as informações de ordem financeira, que aí nós vamos para o limiar, né, para o detalhe do fluxo de caixa, o que está entrando e o que está saindo de dinheiro. Tá? É basicamente isso. Então você tem a movimentação, as informações de ordem econômica e as informações de ordem financeira. Tá bom? Mas como que isso é registrado na contabilidade? Vamos assumir que você seja contabilista de uma empresa, tá? Você terminou o curso técnico, profissionalizante, né? Você foi para a faculdade, terminou a graduação em ciências contábeis, foi aprovado no exame de suficiência, né? E aí você vai, a partir desse momento, fazer a contabilização dos fatos que ocorrem nessa empresa. Aí você me pergunta, tá, beleza, por onde que eu vou começar, né? É claro que você, quando terminar a faculdade, você já tem ciência disso, mas vamos imaginar que você, a princípio, não tenha, né? Você tem a formação acadêmica, mas você não tem a prática. Então, por onde que você começa? Pela escrituração. Você vai ter que escriturar esses eventos de ordem econômica e ordem financeira na contabilidade. Ou seja, escriturar uma venda de um sapato, o pagamento de uma energia elétrica, o pagamento do salário, você vai ter que escriturar. Então, o primeiro passo é fazer a escrituração contábil desses eventos, tá bom? E a escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade. Consiste em registrar os livros próprios, aí é livro razão, livro diário, tá? Que depois eu também vou mostrar exemplos para vocês mais à frente, os acontecimentos que provocam modificações do patrimônio da empresa. Então, vamos lá. A venda de um calçado, ela provoca a alteração no patrimônio da empresa. Como assim? Ela vai gerar, teoricamente, lucro.
tá? Você vendeu o sapato, então vai entrar recurso no seu caixa. Você vende com uma margem de lucro, então entra esse dinheiro imediatamente no banco ou no caixa da sua empresa. Então isso gerou, na verdade, uma alteração no patrimônio, tá? Então houve uma venda, você tem que registrar essa venda. A escrituração começa pelo livro diário. O livro diário ele é fundamental na contabilidade. É o livro onde vai trazer toda a escrituração contábil, pagamento de conta, notas fiscais emitidas, recibo de aluguel, conta de água e esgoto, enfim, as faturas diversas, duplicatas, que são contas a pagar ou contas a receber, contratos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ocorreu na empresa o seguinte fato: venda de um automóvel à vista, tá? Então, como é uma empresa de calçados, vamos imaginar que o automóvel é um veículo, né? Vamos considerar, na verdade, que é um veículo para você fazer entrega de sapato. Então, ele é um imobilizado, tá? Ele está no ativo imobilizado da empresa, ele está contabilizado lá, tá bom? Para comprovar essa venda, foi emitida uma nota fiscal. Mediante esse documento, o contabilista providenciará o registro do fato, que é a venda do automóvel à vista no livro diário. Inicia-se aí o processo da contabilização. Então, o que, que o contador vai fazer? Ele vai contabilizar essa venda desse veículo. Então, ele precisa tirar isso do patrimônio, precisa tirar isso do ativo da empresa, tá? Ele vendeu, esse veículo não está mais lá. Então, ele vai debitar a conta bancos e creditar a conta veículos. E aí, mais para frente, você vai entender por que, que eu fiz esse movimento. Ah, mas por que, que você debitou a conta bancos e creditou veículos se o dinheiro está entrando no caixa? É aí que vem aquela questão do conceito de entendimento de palavras, das palavras. Então, a palavra débito, nesse caso, não tem relação com saída de dinheiro, muito pelo contrário, com a entrada de dinheiro. Esse dinheiro está entrando no caixa da empresa, tá? Então, lá na frente, quando nós estudarmos a estrutura do balanço, o livro diário, isso vai ficar mais claro. Então, por favor, não se preocupe com isso agora, tá? Eu estou dando um exemplo só para você entender, mas não se preocupa com isso agora. O que você tem que entender é que todo evento que acontece na empresa, seja financeiro ou econômico, ele precisa ser escriturado pela contabilidade. Daí a importância de você mandar o movimento financeiro, seja ele via Excel, via arquivo CSV para o escritório de contabilidade importar isso para o sistema para poder fazer o livro diário, o livro razão, apurar o balancete de verificação, a DRE, demonstração do resultado do exercício, enfim, as demais peças contábeis. É fundamental que você mande isso mensalmente, tá? Por conta disso, tá? E aí a mensagem final que eu queria deixar hoje é assim, é uma mensagem que eu vi num boletim e eu achei legal a gente trazer para a aula, tá? Que vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores, é a própria realização do ser, tá? Então é isso. Eu queria deixar para você aqui essa reflexão, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Por enquanto não tem exercício porque são aulas teóricas, então eu preciso introduzir isso para depois a gente começar a brincar um pouquinho com o número, com o livro razão, com débito, com crédito, tá? Mas por enquanto eu queria te pedir para deixar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Se inscreve no canal porque isso ajuda o trabalho. Esse conteúdo é todo gratuito, esse curso é de graça, tá? Eu não estou vendendo o curso, eu estou dando aula porque eu quero dividir o meu conhecimento com vocês. E eu queria pedir para, por favor, me ajudar se inscrevendo no canal e deixando um like, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos e por hoje é só. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso básico de contabilidade,
Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a aplicação e usuários da contabilidade. Quem são as pessoas ou entidades que se utilizam da contabilidade para tomada de decisão? Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho esses tópicos. Os usuários da contabilidade são as pessoas que fazem uso das informações que são geradas sobre a entidade pelo contador. Vamos aprender quem são os usuários da contabilidade e seus interesses sobre as informações contábeis. Quem são os usuários da contabilidade? Para entender quem são os usuários da contabilidade, primeiro temos que recordar qual é o objeto da contabilidade e qual o seu objetivo. O objeto da contabilidade é o patrimônio, ou seja, o contador vai trabalhar sobre o patrimônio com o objetivo de gerar informações fidedignas sobre a situação da entidade. Essas informações geradas pela contabilidade vai embasar decisões que serão tomadas pelos usuários das informações contábeis, ou seja, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio e suas mutações, o patrimônio das entidades, tá bom? Entidade, você deve entender nesse primeiro momento que trata-se de empresas, instituições sem fins lucrativos, bancos, seguradoras e por aí vai, tá bom? Então, elas vão lançar mão das informações contábeis para a tomada de decisão. Um banco, por exemplo, ele vai analisar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício para verificar a solvência de quem está solicitando o crédito junto à instituição, para verificar se há capacidade de pagamento de honrar esse empréstimo que será contraído. Tudo bem? Os usuários da contabilidade e seus interesses são os investidores, credores, administradores, governos e concorrentes. Os investidores, é claro, eles vão utilizar as peças contábeis para verificar a saúde financeira da empresa no qual ele pretende investir. Então, é importante que o investidor consiga ter o básico de conceito, né, contábil para poder analisar as peças contábeis. Então, verificar o balanço patrimonial, verificar a demonstração do resultado do exercício, ver se aquela empresa gera caixa, se aquela empresa é uma boa geradora de receita, né? Se ela tem um bom histórico de aplicação desses recursos, tá? E isso mais à frente nós vamos discutir nas próximas aulas de contabilidade, nós vamos entender o que é a origem e aplicação de recursos, que também são conceitos contábeis importantes, tá bom? Os credores, né? Nós sabemos que o banco ele precisa necessariamente analisar a, a solvência do cliente que está contraindo um empréstimo, né, que está solicitando um crédito junto à instituição, para tentar mitigar uma possível perda, né, desse dinheiro, né, que são as famosas provisão para devedores duvidosos ou PDD, que o banco sempre lança no balanço, né, para eventualmente trazer para o resultado do banco uma possível inadimplência, tá bom? Os administradores das companhias, das empresas, eles usam a contabilidade para tomada de decisão, para verificar a eficiência, verificar o fluxo de caixa, a evolução do patrimônio, se a empresa tem condições de contrair um determinado empréstimo para investir numa eventual ampliação do Parque Fabril. Então, os administradores, eles eventualmente lançam mão da contabilidade para poder para que eles possam tomar as decisões corretas e mitigar o mínimo de erro, tá bom? Os governos também utilizam da contabilidade para fazer avaliação socioeconômica das empresas, né? Para inclusive verificar se os impostos estão sendo recolhidos de forma correta, seguindo as regras da contabilidade impostas pelo fisco. Os concorrentes também analisam os balanços para verificar a saúde financeira de seus concorrentes, tá bom? Os investidores. Os investidores possuem interesse nas informações contábeis para analisar o retorno sobre o investimento da entidade. Eles analisam receitas, custos, lucro, EBITDA que é o lucro operacional, tá? Geração de fluxos de caixa para entender se devem ou não fazer investimentos em determinada entidade e o quanto esperar de retorno. Então, basicamente,
os investidores eles lançam mão das peças contábeis, dos demonstrativos contábeis, para analisar a evolução de receita, a evolução de custos, né? Principalmente os custos estão sob controle, se existe uma projeção de aumento de custos em função da inflação e de outras variáveis. Então, tudo isso é importante. O investidor também deve analisar a geração do fluxo de caixa para verificar se a empresa é uma geradora de caixa, se a empresa apresenta margem líquida. Então, a contabilidade ela é uma ferramenta importantíssima para o investidor na tomada de decisão. Os credores. Os credores utilizam as informações contábeis para verificar se a entidade a qual ela tem a receber recursos tem capacidade de arcar com as suas dívidas. Um banco, para conceder empréstimos a empresas solicita as demonstrações contábeis de quem está contratando o empréstimo. Sendo um usuário da informação contábil, o banco vai analisar toda a capacidade de pagamento e endividamento que aquele cliente tem a conceder ou não o empréstimo. Então, foi como eu falei, o banco ele vai analisar se o credor, né, se a empresa que está solicitando o empréstimo, se eles têm capacidade financeira para honrar esse empréstimo, para honrar o pagamento dessas parcelas, tá? É basicamente isso. Isso chama-se análise de risco, né? O banco ele vai analisar o risco do negócio para verificar se compensa ou não fazer um empréstimo. Se o risco for baixo, o banco libera o crédito e aí as coisas fluem naturalmente. Eles acompanham a empresa fazer o pagamento desse empréstimo de forma parcelada, né? E aí, se de repente o credor começa a apresentar dificuldade para fazer esses pagamentos, o banco começa a provisionar essa possível inadimplência como PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD que consta lá no balanço do banco e aparece de forma recorrente nas apresentações de resultados trimestrais dos bancos, tá bom? Os administradores têm interesse nas informações contábeis para tomar decisões sobre a empresa. Um administrador de empresa pode utilizar os dados das informações contábeis para aumentar seu parque fabril, para aumentar o número de lojas, por exemplo. Pode também utilizá-la para verificar a performance da empresa em determinado período. Então, como eu coloquei, o administrador, ele sempre vai olhar para a contabilidade como uma ferramenta de gestão. Ele vai tentar buscar no balanço e na demonstração de resultado do exercício ou de outras peças contábeis, como a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, para verificar a saúde financeira da empresa, tá bom? Para uma eventual tomada de decisão, para que ele, como administrador, decida se deve investir ou não, se ele deve tratar os custos que estão em evolução ou não. Então, são perguntas que o administrador ele consegue obter respostas olhando para as demonstrações contábeis. O governo é um usuário da informação contábil na medida em que ele utiliza para verificar a ocorrência dos fatos geradores de impostos. Então, o governo ele é um dos principais interessados na contabilidade das empresas. Por quê? Porque a contabilidade das empresas, ela, se vou dar um exemplo aqui, tá? Se for uma empresa de lucro real, por exemplo, o que é tributado é o lucro, né? Então, o governo tem interesse que a contabilidade dessas empresas estejam em dia, que a contabilidade seja feita conforme as normas internacionais de contabilidade, conforme é, as regras do CFC. Então, é muito importante que o governo acompanhe de forma pronta, né, a contabilidade dessas empresas. Então, como que o governo acompanha a contabilidade? Acompanha através do SPED contábil, né, dos informativos que são disponibilizados para o governo através do SPED, que é a escrituração pública digital. Tá? Então, você tem o FD Contribuições, você tem o SPED Contábil, você tem o FDRI, enfim, então, tem a DCTF Web. Então, são ferramentas que o governo utiliza para poder
verificar se a apuração dos impostos estão corretas, né? E mais do que isso, se o imposto ele está sendo recolhido, tá bom? Para a partir daí gerar uma cobrança administrativa ou judicial para quem estiver inadimplente, tá bom? Qualquer dúvida, eu peço por favor que vocês deixem nos comentários ou me mandem um e-mail, tá? Que eu vou prontamente responder. Eu estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida, tudo bem? Bom, os concorrentes, né? Os concorrentes se tornam usuários da informação contábil no momento em que a utilizam para verificar o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Então, é um tanto quanto evidente, né? Os concorrentes, por exemplo, você pega lá uma lojas americanas, né, que tem balanço divulgado, que tem os releases de resultados divulgados, eles vão checar com os balanços e os releases das Casas Bahia, para verificar o que eles estão fazendo em termos de prática de preço, como que está a inadimplência, como que está a margem líquida, que nós sabemos que o setor de comércio ele tem uma margem líquida muito apertada, né, por conta do negócio mesmo, então existe uma concorrência, existem custos fixos que precisam ser cobertos, então o que gera de fato receita para esse tipo de empresa é a margem líquida praticamente, o que interessa na verdade, né, para esse tipo de empresa é a margem líquida, tá? Então é fundamental que essas empresas tenham um management que esteja olhando o que acontece com o concorrente, né, para, enfim, poder refinar as estratégias e, de repente, eventualmente até melhorar o fluxo de informações, ou o fluxo operacional das companhias, né? E por fim, você tem as empresas, que são as entidades econômico-administrativas que têm finalidade econômica, isto é, visam o lucro. Então, as empresas têm interesse não só têm interesse na contabilidade, como estão obrigadas, perante o Código Civil, a manter a contabilidade escriturada em dia, tá bom? Então, se engana quem pensa, eu sou optante pelo simples, a minha empresa é pequena, eu não preciso fazer contabilidade. Não é bem assim. O Código Civil, ele determina que toda e qualquer empresa tenha contabilidade escriturada, exceto o MEI, que por estar previsto na LC 123, né, do Simples Nacional, ele não tem previsão para contabilidade, tá bom? Porque o MEI, ele quase que se confunde com uma pessoa física, tá? Apesar de ser uma empresa, ele quase se confunde com uma pessoa física. Quanto à natureza do capital, com quem são constituídas, as empresas podem ser públicas, privadas ou mistas. Então, exemplo de empresa pública pode ser um hospital público, pode ser um órgão público, né, como o Detran, é uma empresa pública, tá? Um exemplo de empresa privada pode ser um hospital privado, né, um supermercado, esse é um exemplo de uma empresa privada. E as empresas mistas, né, que são de capital misto, então podemos dar um exemplo, o Banco do Brasil, que tem na base acionário o governo e terceiros que não têm relação com o governo. Então, essa empresa é classificada como uma empresa de capital misto, tá? O Banco do Brasil é um exemplo disso, tá? Certamente você já ouviu falar em empresas, firmas, lojas, casas comerciais, clubes de futebol, indústrias, escolas, cinemas, teatro, lanchonetes, etc. Há uma infinidade de entidades econômico-administrativas que o ser humano constitui para atingir algum objetivo, seja de ordem econômica, ou seja social. Então, a finalidade na empresa, a finalidade da criação da empresa, da constituição de uma empresa, é você atingir um determinado fim, tá? Seja ele social ou de ordem econômica. Então, se você vai abrir um escritório de contabilidade, é porque você visa o lucro, você pretende, né, você espera que esse escritório de contabilidade gere lucro, tá? Esse é o objetivo de você constituir uma empresa de contabilidade, tá bom? Você pode imaginar vários tipos de organizações, instituições governamentais, empresas públicas, particulares, mistas, né? Todas elas devem ser adequadamente organizadas e bem controladas para que possam atingir seus objetivos da melhor maneira possível. Então, o que, que seria esse controle? Esse controle seria estabelecer regras e procedimentos operacionais padrão para que a contabilidade seja feita conforme a legislação vigente, tá bom? E aí, a partir disso, quando o contador garante que a contabilidade ela é fidedigna,
os administradores, os bancos, as instituições públicas, como o governo, eles podem tomar decisões com base nesses números, tá bom? Os usuários da contabilidade, portanto, são todas as entidades econômico-administrativas que a utilizam para registrar e controlar movimentações de seu patrimônio, incluindo proprietários, acionistas, gerentes, administradores, clientes, fornecedores, bancos e o governo. Então, os usuários da contabilidade, eles vão utilizar-se, né, desses registros, né, que o contador faz, para que esses registros gerem as demonstrações contábeis para tomar as decisões, tá bom? Enfim, os usuários de contabilidade são todos aqueles que direta ou indiretamente utilizam as informações fornecidas por ela, o que é natural, tá? Seja para acompanhar o desenvolvimento da empresa, seja para tomar decisões administrativas, econômicas ou financeiras, seja para conhecer as garantias que a empresa oferece para cumprir seus compromissos junto aos seus clientes, fornecedores e principalmente o fisco. Então, o maior interessado na contabilidade é o fisco, né? Ele está interessado porque é, ele quer garantir que a contabilidade está correta, que por consequência a tributação ela estará correta porque a contabilidade foi feita de forma adequada, tá bom? Então, perceba que existe uma gama muito grande de interessados na contabilidade, porque, de fato, a contabilidade fornece informações cruciais para que as pessoas possam tomar decisões, seja ele o investidor, seja ele o governo, seja ele você, empresário, dono da sua empresa, um administrador, um management de uma empresa grande, enfim, a contabilidade ela é um grande coletor de informações que vai trabalhar, ele vai compilar essas informações e aí pode lançar mão, inclusive da inteligência artificial que vai otimizar o tempo do contador, ele vai auxiliar na elaboração dessas demonstrações contábeis de acordo com a legislação vigente, e tudo isso faz com que o contador, o gerente de contabilidade, que você, empresário, ganhe tempo na tomada de decisões, tudo bem? Agora, eu queria passar uns exercícios, né, alguns exercícios para a gente treinar o que foi discutido nessas 3 aulinhas até agora, refrescar um pouquinho a memória. Eu sei que está um pouco maçante, mas é fundamental ter essa abordagem teórica agora para que você vá se acostumando com a linguagem contábil, tá? Você vai se acostumando com essas palavrinhas: empresa, capital social, regime de competência, regime de caixa, despesa, receita, lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional. Então, são palavras que você vai ouvir com recorrência durante o seu curso, tá bom? Então, eu elenquei algumas perguntinhas, eu queria passar sobre elas com a resposta para a gente poder discutir, né, e refletir sobre cada um desses conceitos e cada uma dessas questões, tá bom? Então, o que é a contabilidade? Contabilidade nós já sabemos o que é. É a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Ela estuda o patrimônio e suas mutações. Então, basicamente, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio e suas mutações. Então você tem que guardar isso, tá? Então, de novo, contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, tá bom? É isso que você tem que guardar por enquanto, tá? Como poderá ser constituído o capital inicial de uma empresa? Então, o capital inicial de uma empresa ele pode ser constituído de várias formas, com recursos próprios, com empréstimo. Você pode contrair um empréstimo para montar o seu escritório de contabilidade. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou adquirir um empréstimo para comprar mobília, para comprar computadores, montar um servidor, para contratar um software contábil, que não é barato, né? O software de gestão de escritório de contabilidade é muito caro, mas ele é fundamental, ele é necessário para que o contador consiga desenvolver as atividades do dia a dia, né? Consiga cumprir com as obrigações fiscais sem maiores problemas, tá bom? Então, o capital inicial é isso basicamente, tá? É tudo aquilo que você disponibiliza para você iniciar as atividades operacionais da empresa.
quais são as operações mais comuns que provocam movimentação no patrimônio da empresa? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? Então, para responder essa pergunta, né? O que que a gente precisa ter em mente, né? O que provoca a alteração no patrimônio da empresa? Aí você tem que sair um pouquinho daquela figura de estudante e se colocar como contador ou como o dono da empresa, tá? Por exemplo, se você é uma loja de calçados, tá? Imagina que a sua empresa é uma loja de calçados. Então, a partir do momento que você vende um sapato, você gerou um fato, que na contabilidade nós chamamos de fato gerador, certo? Aí, gerou-se um fato, tá? Que fato é esse? É a venda desse sapato, tá? A venda desse sapato, para fins contábeis, é receita bruta, tá bom? Então você faturou, você vendeu aqueles sapatos, você vai debitar a conta bancos, né, e creditar a conta de receita lá no resultado. Ah, mas débito? Como assim? Tá entrando na conta banco e é débito? Lembra daquela primeira aulinha que a gente discutiu que muitas vezes débito na contabilidade não quer dizer dívida? Agora é um exemplo típico, tá? Ah, mas eu não entendi, professor. Não se preocupe com isso agora, que nós vamos mais para frente fazer exercícios, nós vamos estressar bastante isso. Você vai treinar muito e eu tenho certeza que você vai ficar é, bem junto a esses conceitos, tá bom? Você vai entender. Então não se preocupa com isso agora, tá bom? Então a venda do sapato ela é considerada uma operação que provoca alteração no patrimônio, o pagamento de um salário, o pagamento de um aluguel, tá bom? Ah, eu vendi uma mesa lá que eu não estava mais usando, isso também gera movimentação no patrimônio, tá bom? Então, essas são alguns eventos que podem, algumas atividades que podem gerar mutação no patrimônio. E o que é uma empresa? Né? Qual o conceito de uma empresa? Eu tenho certeza que depois de todo esse bate-papo, dessas 3 aulinhas aí, você com certeza sabe responder, nem que seja com suas palavras, o que é uma empresa, tá bom? Uma empresa é uma entidade econômico-social, né? Ela é uma entidade criada para fins lucrativos, tá bom? Então, por ser uma personalidade jurídica, né, um organismo, né, ela se movimenta, então ela depende de fatores, ela depende de pessoas, ela depende de uma linha de produção, dependendo do tipo de empresa. Então, assim, imagine a empresa como um organismo vivo, tá? Que é composto por vários órgãos, né, por vários elementos, cada um fazendo a sua função para que a empresa, ao final, obtenha lucro, tá? Então, eu gosto de sempre trazer esse exemplo, que a empresa, na verdade, ela é comparada a um organismo, a um corpo, onde cada órgão exerce sua função e dentro da empresa a mesma coisa. O departamento contábil exerce sua função, o departamento de gestão empresarial segue a sua função, o departamento financeiro segue a sua função, cumpre a sua função e no conjunto, qual que é o objetivo central desses trabalhos conjuntos? Obter lucro, que é justamente esse o sentido, né? Essa é a natureza essencial da empresa. A empresa ela é criada para obtenção de lucro, tudo bem? O que você entende por gestão de empresa? Gestão de empresa é uma estratégia de condução de negócios a melhores resultados. Então, basicamente é isso. A gestão da empresa é a forma como você conduz a empresa para obter os melhores resultados. Muitas vezes, os melhores resultados não é sempre lucro, mas talvez reduzir o lucro, reduzir a alavancagem, que é a, que é o índice de endividamento da empresa, né? Enfim, né? Você pode otimizar processos. Então, a gestão empresarial ela é muito ampla, ela não está apenas vinculada à parte financeira, ela pode, inclusive, é, ter, ter vínculo com a indústria, né? Com o parque fabril, tá? Com o parque industrial, vamos colocar assim. Então, é tudo aquilo que é essencial para a sua manutenção, tá? Então, aquilo que é essencial para a manutenção da empresa, a gente considera como uma gestão, uma forma de fazer gestão, tá bom? Em que consiste a escrituração contábil, tá? Então, a escrituração contábil, na verdade,
ela funciona, ela é um mecanismo, né, para você trazer para a contabilidade, para dentro da contabilidade, os fatos geradores que eu coloquei anteriormente, né? A venda do sapato, o pagamento do aluguel, o pagamento de uma conta de água. Então, ela é um mecanismo, tá? Que ela vai trazer de forma formal, de maneira formal, essas informações para dentro do balanço e da demonstração de resultado, para dentro do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Então, a escrituração, na verdade, ela é um mecanismo que vai trazer essas informações, tá? Traduzir, compilar essas informações dentro do que é previsto legalmente na contabilidade para dentro do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, tá? Então, é basicamente isso. Escrituração seria isso, tá bom? Ela consiste em uma espécie de prestação de contas ao fisco sobre as movimentações, que é basicamente isso que eu coloquei. Faturamento e impostos a serem pagos por uma empresa, tá bom? Então, ela serve também como uma ferramenta, né, de prestação de contas, tá? Então, a escrituração contábil, na verdade, ela é a espinha dorsal do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, tá bom? Então, a escrituração é que vai fazer, é que vai dar o suporte necessário para a elaboração do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Tudo bem? Eu queria te pedir, por favor, para você deixar seu like, se inscrever no canal para ajudar o meu trabalho. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo até agora. Tá? Peço desculpas se por algum problema técnico, né? Eu também estou aprendendo como todo mundo, tá? Da aula no YouTube, mas está sendo bem legal. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você e para mim também, tá bom? Eu queria desejar um excelente final de dia para você e bons estudos.